meus caros, tranquilinho? Olha, hoje nós vamos ver um dos mais importantes assuntos que cai nas provas, nos vestibulares, nas provas também militares, que é a equação geral da reta. Olha, presta bastante atenção, porque nós, quando falamos de reta, em geral nós costumamos começar a falar da reta no plano cartesiano no contexto da função afim ou na função do primeiro grau. Você estuda lá a função afim, função do primeiro grau, e você vê a parte lá da equação, né, reduzida da reta, que é y igual a x mais b. Aí você vê que o a é coeficiente angular, o b é coeficiente linear. Você vê o que cada um desses coeficientes fazem com a reta. Você vê que a partir de 2 pontos você pode obter a equação dessa reta, que é a equação reduzida da reta. Agora nós vamos falar sobre o ponto de vista da geometria analítica, ok? Que também vai aparecer coisas que nós vimos lá na equação do primeiro grau, lá na função de primeiro grau, tá? Porém, a gente vai ver uma perspectiva diferente. A gente vai entender que a gente pode obter alguns resultados com outras ferramentas que a geometria analítica nos oferece, ok? Então vamos lá. Equação geral da reta. A equação geral da reta ela é definida aqui nessa equação. Ax mais by mais c é igual a zero. É um pouquinho diferente lá do que a gente viu na reta da função do primeiro grau, né? Que a gente vê que y é igual a x mais b. Embora a gente vai falar de ax mais b aqui de uma outra maneira, tá? A princípio nós vamos nos fixar aqui nessa forma que a geometria analítica define a equação geral, e a gente posteriormente vai entender o porquê, ok? Então, ax mais by mais c é igual a zero. Então, é dessa forma que a gente escreve uma função, ou melhor, uma equação geral da reta. E aí a gente pode ter vários exemplos, a, b e c, a gente pode ter vários números, por exemplo, a gente pode ter, ó, 2x mais 3y mais 4 é igual a zero. Essa aqui é uma equação geral e uma equação que expressa uma reta, onde a é igual a 2, b igual a 3 e c igual a 4, né? Também um outro exemplo poderia ser, ó, menos 2x mais y menos 8 igual a zero, ok? Nesse caso aqui, o nosso a seria o menos 2, o b seria 1 e o nosso c seria menos 8, ok? Então existem aqui várias equações que a gente pode obter por meio dessa definição, variando aí os valores de a, b e c, ok? Como é que a gente constrói, como é que a gente acha uma equação geral da reta? A gente acha a partir de um conteúdo muito importante que você não pode esquecer, você tem que estar bem aceso aí na sua memória, que é o determinante, ok? A partir do determinante, a gente encontra equações gerais de uma determinada reta. Como a gente faz isso? Vamos lá. Quando a gente estuda a geometria plana, uma das coisas que a gente vê na geometria plana é como construir uma reta. Por exemplo, com um ponto você constrói uma reta? Com um ponto é possível você definir, determinar uma reta? Não é, porque a gente tem que, por um único ponto, passam infinitas retas. Então, olha aqui, ó. Se eu tenho aqui um ponto, um determinado ponto, vou fazer aqui desse lado rapidinho, ó. Tem um ponto. Quantas retas passam por esse ponto aqui? Ó, passa aqui, vou aumentar um pouco aqui, né, para eu não errar aqui no desenho, ó. Ó, eu tenho infinitas retas passando por esse ponto aqui, ok? Então, por um ponto passam infinitas retas. Agora, para eu definir uma reta única, já que com um ponto eu não determino uma única reta, para eu definir uma única reta eu vou precisar, por exemplo, de 2 pontos. Com 2 pontos eu já consigo determinar uma reta. Por quê? Porque obrigatoriamente a reta vai passar por aqui e por aqui. Então eu não vou conseguir obter uma outra reta que passe também por esses 2 pontos, que não seja uma reta coincidente. Qualquer outra reta que eu for desenhar passando por esses 2 pontos, obrigatoriamente vai ser uma reta igual à reta aqui que eu desenhei, ok? Então, para definir um ponto, ou melhor, para definir uma reta, eu preciso de 2 pontos. A partir de 2 pontos, eu consigo definir uma reta. E aqui, na nossa geometria analítica, a gente vai entender que
se com 2 pontos eu consigo definir uma reta, a gente também pode fazer isso por meio de determinantes. E como é que isso acontece? Olha aqui, ó, coloquei aqui um exemplo. Dados os pontos A, 1, 2 e B, 2, 0, obtenha a equação geral da reta que passa por esses pontos. Um comentário rápido aqui, ó, preste atenção. Nós temos aqui 2 pontos aqui definidos, sim? Então aqui, ó, em X, aqui Y. Então esse primeiro ponto é o ponto 1, 2. 1 no X e 2 no Y. Então é esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto A. E o ponto 2, 0. O ponto 2, 0 é o ponto 2 em X, 0 em Y, então ele vai ficar aqui em cima da abscissa do X no ponto 2, ok? Então, basicamente, ele está falando dessa reta aqui, ó. De uma reta que passa por esses 2 pontos, ok? Eu vou ter aqui uma reta. Eu quero saber qual é a equação dessa reta. Qual é a lei dessa reta que determina essa reta. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso por meio de determinantes? Lá na função afim, a gente faz isso com outras ferramentas, usando y igual a x mais b, que cai no sistema, que a gente resolve o sistema e descobre a equação da reta. Aqui a gente vai fazer com essa outra ferramenta que é o determinante. Então aqui primeiramente, ó, eu escrevo aqui em cima, ó, x, y e 1. Embaixo eu vou pegar, ó, o ponto, as coordenadas do ponto A, ou seja, xa, ya. Então, quem são as coordenadas do ponto A? 1 e 2. Então, aqui eu coloco 1, coloco 2, e aqui sempre no canto eu coloco o número 1, ok? O próximo, as coordenadas do ponto B. Então, vai ser o 2, o 0 e o 1. Esse determinante aqui é igual a 0, ok? E aí, como é que a gente faz para calcular um determinante? Calcular um determinante, a gente tem que saber quem são os elementos da diagonal principal, diagonal secundária, e assim proceder com o cálculo. Então vamos lá? Olha aqui. O que a gente faz primeiramente? Ó, nós vamos pegar, ó, x, y e 1 aqui, repetindo, 1, 2 e 1 aqui, e agora o 2, 0 e 1 aqui. Aqui a gente vai repetir as 2 colunas, as 2 primeiras colunas. Essa é uma das técnicas de fazer o determinante. Então vamos repetir aqui, ó, essa primeira coluna, ó, x, y, 1, 2, 2, 0. A partir daqui vamos marcar os elementos da diagonal principal, que é o que vem da esquerda para a direita. Então aqui, ó, da esquerda para a direita, começando aqui, ó, temos essa diagonal, sempre pegando 3 elementos, né, pessoal? Então aqui, ó, temos essa outra diagonal e temos essa outra diagonal, sempre pegando 3 elementos, e aqui da esquerda para a direita. E aí a gente vai fazer a multiplicação desses valores aqui. Então, ó, x vezes 2 vezes 1, x vezes 2, 2x vezes 1, 2x. Ok? Y vezes 1 vezes 2, y vezes 1, y vezes 2, 2y. E aqui quanto é que vai dar? 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. Sempre que aparecer o 0 aqui, a gente sabe que vai dar 0, né? Porque multiplicação por 0 é igual a 0, ok? E agora vamos pegar os elementos da diagonal secundária, agora da direita para a esquerda. Então a gente vem aqui no nosso principal aqui, ó, e já pega esses elementos aqui, ó, esses aqui. Vamos pegar esse daqui, ó, já vê que está com 0 aqui, ó, sempre 3 elementos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e agora esses outros 3 aqui, ó. E aí vamos fazer o produto, né? Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Aqui, como tem 0, eu já sei que vai zerar. 1 vezes 1 vezes y é o próprio y. Esses aqui são os elementos da diagonal principal e esses aqui o elemento da diagonal secundária, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar os elementos da diagonal principal e subtrair dos elementos da diagonal secundária. Então, olha só, vamos lá. Diagonal principal, a gente tem, ó, 2x
mais 2y mais o zero, menos a diagonal secundária, que é quem? 4 mais 0 mais y, isso aqui é igual a 0, ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, 2x mais 2y mais 0, isso aqui vai ficar basicamente 2x mais 2y, ok? Mais 0 vai ser 0 mesmo, então vai se manter o valor. Ó, 4 mais 0 mais y, então fica 4 mais 0, 4 mais y, 4 mais y. Só melhorar um pouco aqui. Isso aqui é igual a 0. Esse sinal de menos vai inverter todos os outros sinais aqui. Então vai ficar, ó, 2x mais 2y menos 4 menos y igual a 0. Então, ó, o x não tem nenhum termo semelhante, não tem nenhum outro x aqui. Então vai ficar o 2x mesmo, ok? O y tem mais alguém? Tem um outro y aqui, não é isso? Então vai ficar, ó, 2y menos y, que é um y só. Então, mais y menos 4, não tem nenhum outro número ali, é igual a 0. Então, fazendo isso, nós chegamos à equação geral da reta. Então, essa aqui é a equação geral da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 2, 0, tá? Então, é o 2x menos y, perdão, 2x mais y menos 4. Como é que a gente pode testar e verificar que isso aqui é verdade? Se eu substituir esses valores de x e y, então aqui vai ter que dar 0. Vamos ver se dá 0? Ó. Aqui o x é igual a 1, y é igual a 2. Então vamos ver se colocando 1 aqui e 2 aqui, vai dar 0 aqui, ó. 2 vezes 1 dá quanto? 2 vezes 1 dá 2. Mais o y, que y é 2. Então aqui vai dar, ó, 2 mais 2 é igual a 4. 4 menos 4 vai dar 0. Se eu colocar 2 no x e 0 no y, também vai dar 0. Então vamos testar, ó. Quanto é que dá 2 vezes 2? 2 vezes 2, 4. 4 mais 0, 4. 4 menos 4 igual a 0. Ou seja, basta pegar esses valores aqui, ó, que é o valor de x e y, substituir e vai ter que dar 0 para eu verificar que a minha equação geral está correta, ok? Então a gente vai já para o próximo quadro. É isso aí, vamos lá. Pessoal, então vamos lá, olha só. Vamos falar da equação segmentária da reta, tá? Na equação segmentária da reta, basicamente, nós podemos construir a partir dela também a equação geral da reta, ok? Sem problemas. Mas para que serve a equação segmentária da reta? É quando eu tiver uma reta que os dois pontos dados estão em cima da abscissa, né, de x, do eixo do x, perdão, das abscissas, e do eixo y das ordenadas. Então, se o problema me der dois pontos que estão exatamente um em cima do eixo x e outro em cima do eixo y, basicamente eu posso daí rapidamente construir a equação segmentária. Então olha só, olha para cá e veja que esse ponto aqui, que ponto é esse? Esse ponto N, né, é o ponto que ele é 0 em x e n em y, ok? Esse ponto aqui, ele é o ponto que ele é o quê? Ele é P em x e ele é 0 em y. Como é que a gente construiria a equação geral dessa reta? Utilizando determinantes. Então nós faríamos o quê? Faríamos, olha, x, y, 1, pegaríamos os pontos 0, n, 1 e outro ponto P, 0, 1. A partir daqui calcularíamos a determinante, lembrando que é igual a 0, ok? Bom, fazendo aqui a determinante, como é que nós vamos ficar? Ó, não são sempre 3 elementos, eu vou fazer aqui um pouco mais rápido esse processo aqui do determinante, tá? Então, ó, essa diagonal aqui, ó, x vezes n vezes 1, xn, ok? Então, ó, xn. Pegando aqui, ó, y vezes 1 é igual a y, eu não tenho que pegar o terceiro elemento, é justamente o terceiro elemento que está sozinho aqui, né? Então, ó, x vezes y vezes o p. Então, isso aqui vai ficar mais yp. Se você quiser fazer o determinante repetindo as duas colunas, para verificar esses valores aqui, você pode fazer, ok? Estamos só aqui para ganhar tempo pulando aqui esse processo, tá? Então, vamos lá. Pegamos esse elemento,
pegamos esse aqui, e agora vamos pegar esses dois com esse daqui, né? Então, ó, vai ficar 0 vezes 0, vai dar o próprio 0, então não vai aparecer. Agora vamos fazer da outra diagonal, ó. N vezes P vezes 1, ok? Ou 1 vezes N vezes P vai dar quem? NP. É menos, né? Porque agora é outra diagonal, menos NP. Aqui, ó, vai ser 1 vezes 0 vezes x lá, então aqui, ó, já tem um 0 aqui, vai zerar tudo. Então vai ser, ó, mais 0. Agora aqui de novo vai dar 0, olha. Y vezes 0 vai dar 0 vezes 1 vai dar 0. Então mais 0. Então basicamente, isso aqui é igual a 0. Então como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar assim, ó, nxn mais yp menos np é igual a 0, ok? O que a gente vai fazer com essa equação aqui? Nós vamos pegar toda a equação e dividir por np. Então, vou pegar toda essa minha equação aqui, ó, e dividir por np. Tá bom? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, xn dividido por np mais yp dividido por np menos np dividido por np igual a 0. Ou seja, eu peguei todo mundo e dividi por np. Quando eu dividir todo mundo por np, olha o que vai acontecer, ó. Esse n vai desaparecer com esse n, porque vai dar 1. Esse p vai desaparecer com esse p, ok? E esse np com esse np, um número dividido por ele mesmo, dá quanto? Dá 1, não é isso? Então, como é que vai ficar? Vamos para cá. Vai ficar assim, ó. X sobre p mais y sobre n menos 1 é igual a 0. Se eu pegar esse 1, passar para o outro lado ou somar um dos dois lados da minha equação, vai ficar x sobre p mais y sobre n é igual a 1. Essa daqui é a equação segmentária da reta. Preste atenção no seguinte, gente, ó. Quem é que está exatamente em cima da abscissa do x? É o p, né? É esse valor aqui, ó. Então fica x sobre p mais o y sobre n, que é exatamente ali o valor que está ao ponto, é igual a 1. Vamos aqui a um exemplo, só para a gente entender isso aqui melhor. Olha só, exemplo. O exemplo numérico sempre fica mais claro. Então, olha só. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, nosso plano cartesiano. Ok? Não está perfeitamente reto, mas vai dar porque a gente precisa aqui. Então, digamos aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o 3, ok? Esse aqui é o ponto, o quê? 0 no x e 3 em y, ok? Vamos botar um outro ponto aqui. O 2. Que ponto é esse aqui? Esse é o ponto. 2 no x e 0 em y. E aí a gente pega e forma essa reta aqui. Qual é a equação dessa reta aqui? Basicamente, ó, eu pego o x sobre... Qual é o valor que está no x? É no 2. Mais o y, qual é o valor que está no y? O 3. Igual a 1. Acabou. Definir a equação segmentária da reta. E a partir daqui eu posso montar uma equação geral, tá? Mas eu consegui montar só a partir dos pontos quando eles estão exatamente em cima dos eixos aqui do meu plano cartesiano, ok? Então vamos lá, próximo quadro, a gente prosseguir. Gente boa, seguinte, nós vamos aqui ver a equação reduzida da reta, coeficiente angular e coeficiente linear. Esses termos não nos são termos estranhos. Nós vimos aqui esses assuntos também quando nós falamos da equação do primeiro grau, ou melhor, da função do primeiro grau, tá? Então isso aqui não é estranho para a gente. Quando a gente vê lá a função do primeiro grau, a gente diz que y é igual a ax mais b, onde o a gente chama de quê? De coeficiente angular e o b nós chamamos de coeficiente linear. Aqui, como a gente já usou a e b para definir a equação geral da reta, então a gente não vai usar a e b para definir a reduzida, porque senão a gente vai falar de a e b, né, como se fosse igual nos dois casos, e não é o caso, né? Quando a gente usa uma mesma letra
para definir coisas diferentes na matemática, falando de um mesmo assunto, de um mesmo contexto, isso chama-se abuso de notação, sim? Então a gente não vai usar A e B, embora seja utilizado quando a gente fala da equação da função do primeiro grau, tá? Então olha só, vamos lá. A equação reduzida da reta. A equação reduzida da reta a gente obtém a partir da equação geral, tá? Só mais uma vez aqui, perdão, não devia ter apagado, ó, y é igual a x mais b. Quando a gente faz isso lá na função do primeiro grau, esse y igual a x mais b é uma equação reduzida, tá? Então, basicamente, a gente vai deixar a equação geral da reta com essa cara para que ela seja uma equação reduzida. Então, olha só, basta, a grosso modo, isolar o y, tá? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, a equação geral que é o quê? Ax mais by mais c é igual a zero, ok? Ax mais by mais c é igual a zero. Então, a gente isolando y, nós vamos obter a equação reduzida. Olha só, vamos isolar o y. Vou deixar o by aqui, é igual, passando a para lá, ou subtraindo a x dos dois lados, vai ficar assim, ó, menos ax, ok? Então, saiu daqui, veio para cá, e veio o c também vem para cá. Então, vai ficar menos c, ok? Mais c lá, menos c aqui. Agora, a gente vai pegar esse b e passar ele dividindo, tá? Então, vai ficar, ó, y é igual a ax, vou fazer uma coisa melhor um pouquinho aqui, ó, menos ax menos c sobre b. Esse b está dividindo esses dois termos, né? Menos ax e menos c. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente pode fazer assim, ó, menos ax dividindo b menos c dividido por b, ok? Quando a gente faz isso aqui, ó, nós chegamos na equação reduzida, tá? Porém, é o seguinte, para não ficar muita letra, tá? Como aqui, ó, menos ax sobre b, menos c sobre b, então nós fazemos o que a gente se propôs a fazer, que é a redução, tá? Nós dizemos que a equação reduzida é y é igual a nx mais n. Então, essa daqui é a equação reduzida da reta, ok? Y é igual a nx mais n, tá? Mas esse nx mais n, para eu calcular a partir de uma equação geral, eu tenho que fazer o quê? M igual a menos a sobre b, né? Porque aqui, ó, menos a sobre b é o que está multiplicando por x. Então, aqui quem é que está multiplicando por x é o m, e aqui é o menos a sobre b. Então, é o menos a sobre b. E quem é o c? Ou melhor, quem é o n aqui nesse caso? O n é igual a essa parte aqui, ou seja, menos c sobre b. Então, tá aqui, ó, m é igual a menos a sobre b e n é igual a c sobre b. Ou seja, eu pego a equação reduzida, tá? Para eu formar a equação reduzida a partir de uma equação geral, então eu tenho que fazer aqui, ó, m igual a menos a sobre b e n igual a menos c sobre b. Vamos ver aqui um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro aqui, porque o exemplo numérico sempre ajuda um pouco mais, né? Vamos supor que a gente tenha a seguinte equação geral da reta. Temos assim, ó, x mais, 2x mais y menos 4 é igual a zero, ok? Essa aqui é a minha equação geral. Bom, eu quero a equação reduzida agora. Como é que eu faço a equação reduzida? Bom, tenho dois modos de fazer a equação reduzida. Um é pegar isso aqui direto e isolar o y, tá? Então eu pego isso daqui, por exemplo, faço que y é igual, ó, o 2x que está para cá vai para lá, menos 2x. Outro modo que eu tenho que fazer é pegar esse menos 4 que está aqui, foi para lá, mais 4. Então aqui, ó, ela já está reduzida, ok? Já está reduzida. Peguei só e isolei o y. Tá? Então basta fazer isso.
Agora, se eu quiser saber que y é igual a mx mais n, então eu vou pegar que m é igual a quê? Menos a sobre b, tá? Menos a sobre b, quem é o a? Quem é o b? Então, ó, m é igual a menos quem é o a? O 2 sobre b, que é o 1, né? Então vai ficar o próprio menos 2, não é isso? Então n igual a menos 2. E quem é o n? O n é igual a menos c sobre b. Quem é o c? Menos 4. Então é menos o menos 4 sobre b, que é 1. Então ficou 4 positivo, ok? Então n é isso daqui, sobre 4, tá? Então ficou, ó, m igual a menos 2 e n igual a 4. Substituindo aqui, então como é que vai ficar? Vai ficar que y é igual a m, que é o que, ó? Menos 2, aí mx, mais n, que é o 4, mais n, ou seja, que é o 4. A gente chegou à mesma coisa que a gente tinha aqui, né? Aqui a gente só isolou e foi um pouquinho mais rápido, obviamente, né? Então aqui, mas basicamente, para a gente entender, quando a gente vê nos livros, a gente vai ver apresentado dessa forma, vai ver o m definido como menos a sobre b, o n menos c sobre b, mas é para você saber que basicamente isso daqui vem do isolamento do y ali a partir da equação geral, tá bom? Então, vamos comigo aqui para o próximo quadro para a gente compreender um pouco mais aqui da geometria analítica na reta. Vamos lá. Então, pessoal, acabamos de falar da equação reduzida da reta, tá? Então, quem é a equação reduzida da reta? A equação reduzida da reta é y igual a mx mais n, tá? Onde m, agora vamos falar aqui do coeficiente angular linear, onde m é o que a gente chama de coeficiente angular, tá? Então, ele é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Bom, o que isso aqui ajuda a gente? Isso aqui, quando eu olho para o coeficiente angular, eu sei basicamente definir qual é mesmo o ângulo da minha reta, tá? E a gente vê lá, por exemplo, quando a gente está falando de equação do primeiro grau, de função do primeiro grau, nós vemos que quando é maior do que zero, a reta é crescente. Quando ele é menor do que zero, a reta é decrescente. O n aqui, que é nesse caso é o coeficiente linear, ele mostra exatamente onde é que a minha reta vai passar, não é isso? Ou seja, qual é o ponto que a minha reta ela vai cortar o eixo y, tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui o coeficiente angular, o coeficiente linear. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exemplo. A partir de 2 pontos, nós vamos construir uma equação geral, tá? E definir o coeficiente angular e linear dessa equação. Então vamos lá, olha. Fazer o seguinte. Dados os pontos 3 e 2 e o ponto 1 e 4, deixa eu apagar agora aqui essa parte. Dados esses 2 pontos, nós vamos determine os coeficientes angular e linear da reta que passa por esses 2 pontos. Então, olha só, pessoal. A partir dos pontos, nós vamos determinar os coeficientes angular e linear que passam por esses 2 pontos. Se você está bem lembrado da função do primeiro grau, você vai fazer isso aí, né, a partir dos coeficientes angular e linear, substituindo aqui x e y, e vai obter, tá? Agora, utilizando as ferramentas que a gente apresentou aqui da geometria analítica, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai definir qual é a equação geral, tá? Então, a equação geral vai ser o quê? Ó? X
Y1. Agora vem os pontos, olha. 3, 2, 1, 1, 4, 1. Aqui essa coluna é sempre 1. Então, para parecer 14, deixa eu dar mais espaço aqui. Ok? Deixa eu botar uma alinhada aqui, é toque, gente. É toque. Muito toque. Espero que para você esteja mais alinhado, né? Porque pode ser que esteja alinhado para mim e não esteja para você. Ok? Então, olha só. Isso aqui é igual a 0. Tá vendo que eu sempre apago isso daqui também para ficar tudo do mesmo tamanho? Toque, toque. Precisa de tratamento urgente, ok? Então vamos lá. Aqui, vamos fazer então a nossa equação geral, tá? Fazendo a equação geral, é só você fazer aquele passo que a gente viu no início. Pegar essas duas colunas, repetir aqui e fazer diagonal principal e secundária. Ou se você já sabe utilizar essa ferramenta aqui, né? Percebeu que é só pegar 3 de cada diagonal, e aí você pode ir fazendo direto conforme eu vou fazer, tá? Então olha só, aqui ó, x vezes 2 vezes 1, 2x. Como é que vai ser? 2x. Outra diagonal, ó, 3 vezes 4 vezes 1 aqui. Então 3 vezes 4, 12, então vai ficar ó, mais 12. E agora aqui, ó, y vezes 1 vezes 1, então vai ficar mais y. Menos agora os elementos da diagonal secundária. Então, diagonal secundária é 1, 2, 1, então é o 2. Agora aqui, ó, 1, 4x, 4x. E agora o 3y1, 3y. Isso aqui é igual a 0, ok? Então vamos lá. Ó, 2x mais 12 mais y, agora vai inverter o sinal de todo mundo aqui, ó, menos 2, menos 4x, menos 3y é igual a 0. E agora a gente fazer só a redução dos termos semelhantes. Então, reduzindo os termos semelhantes, ó, 2x menos 4x, menos 2x. Então, menos 2x, y menos 3y mais y vai dar menos 2y. E agora, 12 menos 2, mais 10. Isso aqui é igual a 0. Aqui eu consegui construir a minha equação geral, tá? A gente pode fazer algumas coisas com essa equação, porque se a gente fizer, a gente não muda a equação, vai continuar sendo a mesma reta. Por exemplo, a gente pode perceber aqui, ó, que todos esses aqui são divisíveis por 2. Então eu posso pegar toda essa equação e dividir por 2. Vai ficar o quê, ó? Menos x menos y mais 5 é igual a 0. Uma outra coisa que eu posso fazer também, que alguns livros fazem, para a gente não começar com sinal negativo, multiplica aqui por menos 1, multiplica todo mundo por menos 1. Então, ó, primeiro, ó, eu dividi todo mundo por 2, e agora eu vou multiplicar por menos 1, tá? E aí, vai ficar como? Vai ficar, ó, x mais y menos 5 igual a 0, ok? Bom, essa equação reduzida ficaria como? É só a gente isolar o y, né? E aí, isolando o y, vai ficar o quê? Ó? Y é igual a menos x mais 5. Essa aqui é a equação reduzida. Se você for usar lá a partir da equação geral, vou pegar essa daqui, ó. Foi a primeira que a gente fez a partir da determinante. Então, como é que vai ficar? Vai ficar aqui m. Quem é o m, gente? Não é menos a sobre b? Então, é menos o a. Quem é o a? Tá aqui, ó. Menos 2. Sobre b, que é quem? Menos 2. Ok? Então, esse m vai ficar o quê? Menos e menos aqui, ó. Vai ficar mais 2 positivo sobre menos 2. Isso aqui vai dar divisão com sinais diferentes. Vai dar negativo, 2 por 2, 1. Então, m vai dar menos 1. Ok? Agora, vamos ver o n. O n é quem é o n? Que a gente calcula mesmo, né? O n é menos c sobre b, não é isso? Então, quem é? O n é o menos c. Quem é o c? C é 10. Então, vai ficar menos o c, que é 10, sobre b, que é menos 2. Aqui. Então, vai ficar, ó, menos 10 sobre menos 2. Menos 10 sobre menos 2. Divisão por sinais iguais vai ficar positivo. Então, vai ficar 5 positivo. Então, no final, vai ficar como? Ó?
y, né, igual a mx mais m, então y é igual a quem é m menos 1. Então vai ficar menos 1x, ou seja, menos x mais m, que é o mais 5. Tá aqui, ó. Tá? Então faz aí do jeito que você achar melhor, que a gente já encontrou aqui isolando direto. Ok? A gente construiu a equação geral, isolou o y, e aí a partir desse isolamento nós obtivemos o quê? A equação reduzida da reta, e é só isso, ok, pessoal? Queridos, vamos lá? Olha só, vamos falar agora sobre o coeficiente angular da reta. Ah, mas a gente já falou de coeficiente angular da reta, eu sei que a gente já falou. A gente pegou uma determinada reta, a gente viu que a equação reduzida dessa reta, a gente escreve como y é igual a mx mais n, ok? Então, para quem lembra aí bastante, basicamente a gente vai cortar aqui em n, né? Então esse ponto aqui é o ponto exatamente, o n, o coeficiente linear, indica onde é que a reta vai cortar o eixo y, tá? Então esse aqui vai ser o n, tá? O n estará exatamente aqui. Bom, a gente viu quem é o n, mas quem é, mais especificamente, o coeficiente angular? Vamos entender aqui quem é o coeficiente angular. Preste atenção aqui, pessoal. Aqui nós temos dois pontos, ó. Um que é o x1, y1, outro ponto que é o x2, y2. Tá? A partir desses pontos, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo, tá? Então, ó, daqui a aqui, forma aqui 90 graus, né? Então, teremos aqui um triângulo retângulo. Qual é o tamanho desse triângulo retângulo aqui? Esse aqui é o y2 menos y1. E aqui é o x2 menos o x1. Isso aqui parece bastante quando a gente vai fazer distância entre pontos, né? Aqui a gente tem um determinado ângulo, que a gente pode dizer que esse aqui é o ângulo alfa, tá? Então aqui a gente tem um ângulo que é o ângulo alfa. Bom, olha só, pessoal, a gente tem, por definição, que o n, ou seja, o coeficiente linear, que é m, ver se fica melhor aqui. Opa, não, vou pedir para a minha equipe aqui trocar o meu piloto, por favor. Me dá aquele piloto ali para ver se está melhor. Esse piloto aqui está ficando já meio apagado. Se puder até recarregar, né? Se tiver alguma tintinha aí. Vamos lá. Então aqui o m é igual a tangente do ângulo alfa, tá? Então n é igual a tangente do ângulo alfa, ok? Ou seja, pessoal, quem é a tangente do ângulo alfa? Se vocês lembrarem bem das relações trigonométricas no triângulo retângulo, vocês vão lembrar que tangente de alfa é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quando a gente olhar aqui para esse triângulo, quem é o cateto oposto? É o y2 menos y1. E quem é o cateto adjacente? x2 menos x1. Então, como a tangente de alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu vou até fazer a partir daqui mesmo, ó. Não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então tá aqui, tá? Ou seja, se eu tenho dois pontos, dados dois pontos, eu consigo saber quem é o m, ou seja, quem é o meu coeficiente angular, tá? Basta eu ter, por exemplo, dois pontos, que aí eu vou ter os pontos x1 e x2, y1 e y2, vou ter os valores e vou conseguir calcular direto ali, tá bom? O meu coeficiente angular. Agora, uma coisa que é importante, então, a gente notar, que m é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, se a gente pegar esse daqui e passar para lá multiplicando, né, porque está dividindo aqui, a gente pode passar para lá multiplicando, né? Teremos que x2 menos x1 vezes m é igual a y2 menos y1, tá? Então, essa daqui também é uma forma bem interessante
da gente frisar, tá? A de cima também mas para a gente frisar, principalmente na hora da gente conseguir construir algumas equações gerais, se a gente já tem, por exemplo, o coeficiente angular, tá bom? Então, vamos aqui para as situações aulas para a gente entender melhor por que a gente fez toda essa construção aqui com o coeficiente angular da reta, ok? Acabamos de ver aqui como é que a gente constrói, tá? Demos uma pausa aqui, recarregamos aqui os nossos pilotos, tá? E aí vamos falar agora sobre, vamos dar um exemplo numérico, porque com o exemplo numérico fica um pouco mais sentido, né? O que a gente está aqui construindo. Então, olha só. Obtém a equação geral da reta que passa pelos pontos A3 e 2 e apresenta coeficiente angular n igual a menos 2. Presta atenção numa coisa aqui, ó. O que eu dei para a gente construir? Dei o coeficiente angular e também falei sobre um ponto. Nos outros exemplos que a gente fez até aqui, nós construímos a equação geral da reta a partir de 2 pontos, não foi? Então, na equação geral foi a partir de 2 pontos. Pegamos a equação segmentária também e construímos a partir de 2 pontos. E aí nós obtivemos as equações reduzidas a partir da equação geral, né? Então aprendemos a montar a equação geral a partir de 2 pontos. E aí construímos a reduzida e também a segmentária a partir de 2 pontos. Agora nós vamos construir não só a partir de 2 pontos, agora a partir de 1 ponto e do coeficiente angular. Então nós vamos ver que não apenas através de 2 pontos a gente consegue construir, né? A gente também consegue construir a partir do coeficiente angular, tá? Que no fundo, na verdade, é informação a respeito dos 2 pontos que nós temos. Mas olha só, vamos lá. Então, ele disse que nós temos aqui, ó, o A, que é um ponto, e o coeficiente angular. Então, nós vimos o que? x2 menos x1 vezes m é igual a y2 menos y1. Só que aqui nós não temos 2 pontos informados, né? Então, nós vamos pegar só um desses pontos. Por exemplo, aqui, ó, o x1 e y1, que nós temos essa informação aqui. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó, x menos x1 vezes m é igual a y menos y1, ok? A partir de então a gente sabe que, ó, o x1 é 3, y1 é o 2, e aí a gente só substitui agora. Então vai ficar como? Ó, x, né, que é um ponto genérico, menos o x1, que é o 3, vezes m, que também nos foi dado, que é menos 2, é igual a y menos o y1, que foi dado ali, que é o 2, tá bom? E aí a gente aplicando aqui a propriedade distributiva aqui, vai ficar menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 3 mais 6, é igual a y menos 2. Se a gente agora quiser arrumar conforme a equação geral, né? Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó, menos 2x, menos y, mais 6, mais 2 é igual a 0, tá? E aí, partindo para cá, o que nós teremos aqui? Teremos que, olha, o 2x não tem ninguém acompanhando, então vai ficar só o menos 2x mesmo. Então, menos 2x menos y, mais 6 mais 2 mais 8 é igual a 0. Então, está aqui, ó, a equação geral, tá? Se a gente quiser reduzida, embora a gente já saiba que vai aparecer o menos 2 ali, se a gente quiser reduzida, basta isolar o y. Então vai ficar menos y é igual a mais 2x menos 8. Então, multiplicando por menos 1, vai ficar y é igual a menos 2x mais 8. Então, essa daqui é reduzida. E conforme a gente viu, o coeficiente angular, que está aqui junto com x, né, na reduzida, é menos 2. Ok? E se a gente substituir aqui o ponto, um vai ter que gerar o outro, ó. Quando x é igual a 3, o y vai dar 2. Então, vamos colocar 3 aqui para ver se o valor dá 2. Então, ó, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 6 mais 8, estou devendo 6, paguei 8, estou com 2, exatamente como o valor aqui no ponto dado, ok? Então, tem o coeficiente angular igual a menos 2 e também satisfaz aqui
as coordenadas desse ponto também passam por esses pontos, tá? Então, por enquanto, a gente vai finalizando por aqui, tá bom? Valeu, guerreiro, valeu, guerreira. Um abraço para você e até a próxima.